Fala, Tricolor! Seja bem-vindo ao canal Flume Domina, o segundo maior e melhor canal de todo o YouTube, perdendo para todos os outros canais, né? Eu sou o Wallace e vamos falar sobre Fluminense e Atlético Paranaense, que se enfrentam domingo às 16 horas. Nesse vídeo eu vou fazer aqui uma comparação, meio que um X1 de gols feitos entre Fluminense e Atlético Paranaense, gols tomados, chutes, faltas, cartões, todas essas estatísticas de Fluminense e Atlético Paranaense. Então, vamos embora pro vídeo, mas antes eu vou convidar você aí, tricolor, a seguir a página, deixar o seu comentário com qual é o placar que você acha que vai acontecer nesse jogo, né? Vitória do Flusão, derrota do Flusão, empate, 1-0, 2-0, 2-1, 3-0. Qual o placar que você acha que vai acontecer esse jogo aí? E compartilhe esse vídeo com os seus amigos tricolores e tricolores. Então, vamos embora para o vídeo que tá bem maneiro, então vamos embora. Vamos colocar aqui no meio. Então, se liga. Para quem já me conhece, para quem já acompanha esse tipo de vídeo, eu comparo par a par, né? Faço um X1 de todas essas estatísticas aqui, ofensivas, defensivas, né? Antijogo, então vamos embora. O Atlético Paranaense, ele tem um jogo a menos do que o Fluminense por conta do jogo adiado do Botafogo, né? Contra o Atlético Paranaense, porque estava jogando ali a pré-Libertadores. Então a gente tem aqui 50,8%, praticamente 51% de posse de bola para o Atlético, ou seja, praticamente metade do jogo com a bola, metade sem a bola. Já o Fluminense tem mais, né? Tem quase 60% do jogo com a bola, né? E quase 40% sem a bola. A média do Brasileirão é 51%, ou seja, o Fluminense está acima, só não está muito acima, considerado aqui pela corzinha verde, porque falta 0,1, ou seja, se esse jogo do Atlético Paranaense contra o Botafogo tivesse já acontecido, poderia ser a diferença aí do Fluminense estar com verdinho ou não. Gols feitos, o Fluminense está na frente do Atlético porque tem 7 gols e o Atlético tem apenas 4, mas o Atlético Paranaense tomou menos gols do que o Fluminense, mas ambos aqui, ó, os times que menos tomaram gols no campeonato, já que a média de gols tomados é 2,6, né? Perdão, a média é 7, e o desvio, né? Considerando aqui entre os melhores, você estando com menos do que 4,4 gols, você já está ali entre os bem melhores naquele quesito. O Atlético Paranaense tem ou seja, 25% dos gols que o Atlético Paranaense fez foi de pênalti. O Fluminense não tem gol de pênalti. O Fluminense tem mais finalizações do que o Atlético, e o Atlético tem 55, ou seja, se o Atlético Paranaense no jogo contra o Botafogo fizer 11 finalizações, equaliza ali, né? Mas nesse ponto o Fluminense tem mais finalizações. Chutes feitos no gol, o Fluminense tem 29 desses 66, e já o Atlético Paranaense tem ali uma precisão bem baixa, né? Já que são apenas 18. O Fluminense está bem acima da média nesse quesito, já que a média é 20 e acima da média seria acima de 27. Né, 26,8, mas todo mundo sabe que não existe meio chute, né? Ou você finaliza ou você não finaliza. Chute para fazer gol, o Fluminense tem uma precisão melhor. O Atlético Paranaense precisa de 4,5 finalizações, o Fluminense 4,1. Mas, de novo, como não existe meio chute, o Fluminense e o Atlético Paranaense precisam ambos de 5 chutes. O Fluminense talvez ali, ó, no segundo gol, o Fluminense precisaria de 8 e o Atlético Paranaense precisaria de 9. Chutes certos por jogo, o Fluminense tem praticamente 6, né? E o Atlético Paranaense tem 4,5. Chutes tomados, o Fluminense tem 21 chutes tomados, o Atlético Paranaense tem 14, né? Talvez seja porque o Odair Hellmann preza muito por um sistema defensivo forte, né? Pelo Fluminense, por exemplo, o Fluminense fazia poucos gols com o Odair Hellmann, mas também tomava muito poucos gols, né? Era um futebol não muito bonito de ser acompanhado, de ser visto, mas a gente poderia ter uma certeza de não tomar gol. Chutes para levar gol, o Atlético Paranaense precisa tomar 4,7, o Fluminense 5,3, né? Ambos dentro, né, acima da média, né? A média é 4,5, na média 3, na verdade, acima da média 4,5, o Fluminense está 5,3, ou seja, o sistema defensivo está colaborando, o Fábio está defendendo muito, e o Fluminense precisa tomar mais de 5 chutes na direção do gol para tomar gol. O Fábio já fez 18 defesas e tem 86 praticamente por cento das defesas, ou seja,
um número bem acima da média, já que a média, né, é 71, acima da média é 81,5, né, e bem acima da média aqui está o Fábio. E já o Santos tem 78,6% de defesas. No quesito anti-jogo, o Atlético Paranaense nessas 4 partidas tomou 7 cartões amarelos. O Fluminense pratica bem o antijogo, né? Com 14 cartões amarelos, o Fluminense tem um cartão vermelho e o Atlético Paranaense não tem, né? Essa questão de você fazer falta, tomar cartão amarelo perto da sua área, já que o Atlético Paranaense é um time um pouco mais defensivo, visando que o Odair Hellmann é um treinador mais defensivo, você dá muita chance para o time adversário ali fazer gol, né, de bola parada, um chute de fora da área. Então acredito que, por ser muito defensivo, não fazer falta é um lado bom para o Atlético Paranaense. Já o Fluminense fazer falta e acaba tomando muito cartão amarelo por ser um time que joga com mais posse de bola, propõe o jogo, tá sempre no ataque. Se tomar um contra-ataque, às vezes pode ser letal, apesar do sistema defensivo estar bem, apesar do Freitas. Ou seja, esse cartão amarelo para o Fluminense é compreensível, né, no quesito não vai deixar o time realizar um contra-ataque. Impedir um contra-ataque é cartão amarelo. E aí você observa aqui que nas faltas feitas e faltas, né, por partida, o Atlético Paranaense tem 57 faltas feitas, mas quando a gente analisa a falta por partida, né, tem praticamente a mesma coisa do Fluminense, que tem 74 faltas. Ou seja, a falta por cartão aqui do Atlético Paranaense é 8, do Fluminense é 5. Se o Fluminense precisa fazer menos falta para tomar cartão amarelo, já o Atlético Paranaense é um time que faz pouca falta, e dessas poucas faltas não são faltas desleais para gerar cartão amarelo, por isso que está bem acima da média no quesito. Precisa fazer muita falta para tomar um cartão. Faltas sofridas, o Fluminense recebeu mais faltas do que o Atlético Paranaense, apesar de ter mais jogos, essa diferença é pouca, né? São 7 faltas a mais com um jogo, geralmente são 10 faltas recebidas, né? Mas nesse jogo contra o Grêmio, o Fluminense fez uma falta e recebeu 4, 5, né? Até quando eu vi essa métrica, né, tava 1-4, deve ter terminado uns 3-4 faltas para o Fluminense, 5 ou 6 faltas para o Remo, né? E jogos assim, eles jogam muito a média para baixo, vamos dizer assim. Então, vamos lá, faltas sofridas por jogo, o Fluminense recebe menos faltas do que o Atlético Paranaense, né? E aí a relação de falta feita em relação à falta sofrida, né? Ambos fazem mais faltas do que recebem. O Fluminense aqui fez 14 faltas a mais em relação a receber e o Atlético 4. Essa métrica aqui não faz muita diferença, né? Falta por cartão, já comentei. Cartões por jogo, o Fluminense tem quase 3 cartões por jogo, o Atlético Paranaense tem quase 2 cartões por jogo, que é muito pouco. Os dois têm a mesma quantidade de interceptação de bola. A bola vem, tirou, interceptou, né? O que é diferente de roubada de bola. O Atlético Paranaense rouba pouca bola, e pensando num time defensivo que tenta sair muito por contra-ataque, roubar pouca bola é ruim, né? Roubar pouca bola é ruim. E já o Fluminense tem 43 roubadas de bola. Mas no quesito tempo para roubar a bola, porque se o Atlético Paranaense fica menos tempo com a bola, demora menos tempo, para roubar uma bola, já que eles têm 50% de posse de bola. Você, com essa roubada de bola, você precisa de menos minutos para roubar a bola. Já o Fluminense tem mais roubada de bola, mas também tem mais posse de bola, o que faz com que o Fluminense precise de 6 minutos para roubar a bola. Ou seja, juntando todos os jogos do Fluminense e essa quantidade de roubada de bola, o Fluminense demora em média de 6 minutos para roubar a bola. Isso fica muito concentrado em alguns jogadores, né, especificamente René e Canóbio. São os 2 jogadores que mais roubam bola no time, né? Wallace, se o Samuel Xavier rouba a bola, rouba. Todo jogador rouba a bola, pelo menos uma vez em um campeonato. Mas, no Fluminense, quem mais rouba a bola, René e Canóbio. Isso é claro, né? Para quem acompanha os jogos do Fluminense, isso é muito claro. Ações defensivas aí, o Fluminense leva vantagem juntando esses 2 valores, né? Mas a diferença para o Atlético Paranaense nem é tanta assim, né? São 10. Né? Clean sheets, o Fluminense tem 2
jogos de clean sheets, o que dá 40%. O Atlético Paranaense tem 1, o que totaliza 25%. Mas, novamente, números relativos assim, fica complicado de você afirmar qualquer coisa, já que o Atlético Paranaense tem um jogo a menos. Por exemplo, comparando o Botafogo, que tem 2 jogos a menos, complica ainda mais. Então, para a gente encerrar aqui, o Fluminense que enfrenta o Atlético Paranaense, o Atlético tem um empate, uma derrota para o Corinthians jogando em casa, uma vitória sobre o Santos em casa e uma vitória sobre o Inter jogando fora de casa. O Inter é uma situação muito curiosa. Daqui a pouco a gente deve enfrentar o Inter. E o Inter é um dos times que mais finaliza no campeonato todo, mas não consegue fazer gol, né? E aí mais uma derrota pro Inter, né, do Inter, né? Não sei em que rodada foi isso, foi uma das primeiras, né? Já o Fluminense tem Grêmio com vitória em casa, Bahia com empate que poderia ter vencido, Botafogo com 1-0 que quase perdeu, o Canóbio foi expulso, o Palmeiras 2-1. Esse jogo aqui, ó, ainda incomoda por conta daquele pênalti fajuto que foi dado, né, bem no início do jogo, e agora 2-0 em cima do Remo. Jogo na quinta, agora jogo domingo em casa, e aí a gente vai ter uma sequência aí de 3 jogos em casa, pra gente não ter que viajar tanto, né? Então é isso, Tricolor, espero que tenham gostado do vídeo, deixa o seu like e até a próxima, tchau, tchau.